O Corinthians pode estar muito perto de trazer de volta ao Brasil um atacante jovem, rápido, com fome de jogo e que já rodou o mundo antes dos 22 anos. Um nome que estava fora do radar da maioria do torcedor, mas que começa a ganhar força nos bastidores do Parque São Jorge e pode mudar completamente o cenário ofensivo do time em 2026. E atenção, essa negociação envolve desejo do jogador, estratégia financeira e uma aposta clara da diretoria alvinegra. Antes de continuar, já se inscreve no canal, deixa o seu like e ativa o sininho, porque aqui você fica sabendo dos bastidores do Corinthians antes de todo mundo, com informação, contexto e análise de verdade. O Corinthians abriu negociações com o Al Hilal pela contratação do atacante Caio César, de 21 anos, um jogador que a diretoria já monitora há bastante tempo e que, agora, volta a ser pauta prioritária dentro do clube. A busca por um atacante de lado de campo não é novidade. Internamente, o Corinthians entende que o elenco carece de jogadores com explosão, capacidade de quebrar linhas e força no 1 contra 1. Caio César se encaixa exatamente nesse perfil. Atacante de beirada, veloz, agressivo, que ataca o espaço e não se esconde do jogo. Um jogador que incomoda defesas e oferece profundidade, algo que o time sente falta em momentos decisivos. O ponto central da negociação está na forma. Caio César tem contrato com o Al Hilal até o meio de 2028, o que naturalmente dificultaria uma compra definitiva. Por isso, o Corinthians trabalha com prioridade absoluta em uma transferência sem custos de aquisição. A principal alternativa debatida neste momento é um empréstimo, com divisão de salários e, possivelmente, cláusulas de metas ou opção de compra futura. Essa movimentação não surge do nada. No ano passado, o Corinthians já havia tentado a contratação do atacante, mas esbarrou em dois obstáculos muito claros: o transfer ban, que impedia o clube de registrar novos jogadores, e a falta de acordo com o clube saudita. Agora, o cenário é completamente diferente. O Corinthians voltou ao mercado com mais margem de manobra, e o Al Hilal também vê a situação com outros olhos. E por que isso acontece agora? Porque Caio César quer jogar. O atacante iniciou a temporada saudita em agosto do ano passado e, até aqui, foi titular em apenas 6 partidas. Para um jogador jovem, em fase de desenvolvimento, esse número pesa. Pesa na carreira, pesa na confiança e pesa nas decisões futuras. Ter poucos minutos em campo não faz parte dos planos do atleta, que entende que precisa de sequência para evoluir e se consolidar. Nesse contexto, um retorno ao futebol brasileiro passou a ser visto com bons olhos pelo staff do jogador. O Corinthians aparece como um destino estratégico, clube de massa, visibilidade enorme, cobrança alta e um cenário perfeito para quem quer provar seu valor rapidamente. Para Caio César, seria a chance de voltar ao Brasil mais maduro, com experiência internacional e pronto para assumir responsabilidades maiores. A diretoria alvinegra sabe disso e tenta transformar esse desejo em vantagem na negociação. O discurso interno é claro: trazer um jogador jovem, sem custo de transferência, com potencial de valorização e que chegue motivado, querendo espaço e protagonismo. Um movimento que conversa diretamente com a nova política esportiva do clube. Revelado pelo Coritiba, Caio César deu seus primeiros passos no profissional ainda muito jovem, chamou a atenção rapidamente e logo seguiu para a Europa, onde defendeu o Vitória de Guimarães. A passagem por Portugal serviu como ponte para o mercado árabe, culminando na ida ao Al Hilal, um dos clubes mais poderosos financeiramente da região. Agora, o destino pode dar uma volta completa. Do Brasil para a Europa, da Europa para o Oriente Médio e, novamente, de volta ao futebol brasileiro, mas em um contexto completamente diferente daquele do início da carreira. E essa negociação ainda guarda muitos detalhes importantes que você precisa entender para saber se Caio César pode realmente ser o nome certo para o ataque do Corinthians em 2026. A possível chegada de Caio César não é tratada pelo Corinthians como uma simples oportunidade de mercado, mas como uma decisão estratégica pensada a médio prazo. Internamente, o clube avalia que o elenco atual sofre quando precisa atacar defesas fechadas ou acelerar o jogo pelos lados do campo. Falta intensidade, falta profundidade e, principalmente, falta alguém que jogue de frente para o gol com agressividade. É exatamente nesse ponto que o nome do atacante ganha força.
No Al Hilal, Caio César convive com um cenário extremamente competitivo. O clube saudita reúne jogadores experientes, muitos deles já consolidados em grandes ligas, o que naturalmente reduz o espaço para jovens em desenvolvimento. Mesmo assim, quando teve oportunidades, o atacante mostrou características que chamaram a atenção: arranque curto, mudança rápida de direção e coragem para partir no 1 contra 1. Não é um jogador de enfeite. É vertical, objetivo e com mentalidade ofensiva. O Corinthians entende que esse tipo de perfil conversa diretamente com o que a torcida espera. Jogadores que não se escondem, que chamam o jogo, que tentam algo diferente mesmo sob pressão. A avaliação interna é que Caio César poderia ser um atleta de impacto imediato, especialmente se receber sequência e confiança desde o início. Outro ponto que pesa muito a favor da negociação é a idade. Com apenas 21 anos, o atacante ainda tem margem enorme de crescimento técnico e físico. Em um cenário ideal, o Corinthians poderia não apenas contar com o jogador esportivamente, mas também transformá-lo em um ativo financeiro importante no futuro. A lógica é clara: recuperar, potencializar e, se tudo der certo, valorizar. Nos bastidores, a diretoria trabalha com cautela. O histórico recente do clube no mercado exige responsabilidade. Por isso, a prioridade absoluta é um modelo de negócio que não comprometa o orçamento. O empréstimo aparece como solução ideal, especialmente se envolver divisão salarial ou bônus por desempenho. O Corinthians não quer assumir riscos desnecessários, mas também não quer perder uma oportunidade que considera rara dentro da atual realidade financeira. Do lado do jogador, a leitura é simples. Caio César quer minutos, quer protagonismo e quer sentir novamente o peso de jogar em um clube com cobrança diária. Pessoas próximas ao atleta entendem que o retorno ao Brasil pode acelerar sua evolução, algo que ficou estagnado com a falta de sequência no exterior. Jogar no Corinthians significa estar constantemente sob os holofotes, algo que pode ser decisivo para os próximos passos da carreira. Existe também um fator emocional que não pode ser ignorado. Jovens jogadores brasileiros, muitas vezes, sentem o impacto da distância cultural e familiar quando vão muito cedo para mercados alternativos. Voltar ao país, disputar campeonatos de alto nível competitivo e estar mais próximo da família costuma refletir diretamente no rendimento dentro de campo. A comissão técnica acompanha tudo de perto. Relatórios recentes destacam que Caio César tem potencial para atuar em mais de uma função no setor ofensivo. Embora seja um atacante de lado, pode jogar tanto pela direita quanto pela esquerda, além de aparecer por dentro em algumas situações. Essa versatilidade agrada bastante, especialmente pensando em um calendário pesado e em diferentes modelos de jogo. Enquanto isso, o Al Hilal não faz jogo duro, mas também não tem pressa. O clube saudita sabe que o jogador tem mercado e avalia a melhor forma de não perder valor no ativo. Um empréstimo bem estruturado, com vitrine no futebol brasileiro, pode ser interessante para todas as partes. É importante lembrar que o Corinthians já tem reforços encaminhados para 2026, como o zagueiro Gabriel Paulista, o meio-campista Matheus Pereira e o lateral direito Pedro Milans. Ou seja, a possível chegada de Caio César não seria um movimento isolado, mas parte de um planejamento maior de reformulação e fortalecimento do elenco. A negociação ainda está em estágio inicial, mas o simples fato de ter sido retomada mostra que o nome do atacante agrada muito nos corredores do clube. Agora, tudo depende do formato final do acordo, da liberação do Al Hilal e, claro, do alinhamento financeiro. Na próxima parte, eu vou te contar como essa possível contratação pode mexer diretamente na hierarquia do ataque corintiano e quais jogadores podem ser mais impactados com a chegada de Caio César. Se Caio César realmente desembarcar no Parque São Jorge, o impacto não será pequeno. A chegada de um atacante jovem, veloz e com características bem definidas tende a mexer diretamente na hierarquia do setor ofensivo do Corinthians. Internamente, a avaliação é de que o elenco precisa de concorrência real nas pontas, algo que hoje não acontece de forma consistente. Jogadores acabam se acomodando pela falta de opções com perfil semelhante, aí isso pesa no rendimento coletivo.
Caio chegaria sem o status de estrela, mas com potencial claro para conquistar espaço rapidamente. E isso é visto como positivo. A comissão técnica entende que atletas nesse perfil costumam render mais quando precisam competir por posição, quando sabem que cada jogo pode ser determinante para a sequência como titular. O atacante não viria com vaga garantida, mas com todas as condições de brigar por ela desde os primeiros treinamentos. Outro ponto importante é o estilo de jogo. O Corinthians tem buscado ser mais intenso, mais agressivo na transição ofensiva e menos previsível. Um jogador de lado que acelera o jogo, ataca o espaço vazio e obriga o lateral adversário a recuar, muda completamente a dinâmica da equipe. Caio César oferece exatamente isso: profundidade. Algo que muitas vezes falta e acaba concentrando o jogo pelo meio, facilitando a marcação rival. Além do impacto esportivo imediato, existe uma leitura muito clara sobre o simbolismo dessa negociação. O Corinthians volta a olhar para jogadores jovens, com potencial de crescimento, em vez de apostar apenas em nomes experientes ou oportunidades de curto prazo. Isso sinaliza uma mudança de mentalidade, ainda que gradual, mas necessária para um clube que precisa equilibrar competitividade e responsabilidade financeira. Para o torcedor, a possível contratação desperta curiosidade e expectativa. Caio César não chega com o peso de quem precisa resolver tudo sozinho, mas com a narrativa de alguém que quer se provar, recuperar espaço e mostrar que pode ser protagonista em um clube gigante. Esse tipo de história costuma gerar identificação rápida com a arquibancada. Do lado do mercado, o movimento também é observado com atenção. Caso o empréstimo se concretize e o jogador tenha boa sequência, o Corinthians pode ganhar força em futuras negociações com clubes do exterior, mostrando que é uma vitrine eficiente para jovens talentos que precisam de minutos e exposição. Isso abre portas e cria um ciclo virtuoso que o clube tenta reconstruir. Nada está fechado, as conversas seguem, os detalhes contratuais ainda são discutidos e o desfecho depende de ajustes finos entre todas as partes envolvidas. Mas o cenário atual é de otimismo cauteloso. O Corinthians entende que está diante de uma oportunidade alinhada com suas necessidades técnicas, financeiras e estratégicas. Caio César, por sua vez, sabe que essa pode ser uma das decisões mais importantes da carreira até aqui. Voltar ao Brasil, vestir uma camisa pesada, jogar sob pressão e com visibilidade máxima. Para alguns, isso assusta. Para outros, é exatamente o ambiente necessário para crescer. Agora resta aguardar os próximos capítulos. Se o negócio avançar, o torcedor corintiano pode ganhar um novo nome para observar de perto, alguém capaz de dar nova cara ao ataque. Quem sabe, escrever uma história relevante com a camisa alvinegra.